regiões do país e do exterior. Um grupo planeja ajudar, por meio de divulgação e elaboração de conteúdo, candidaturas que representem renovação política a partir das eleições de 2018. Um dos fundadores do projeto é o engenheiro goiano José Frederico Lira, nosso convidado nesta manhã de segunda-feira. Olá, José Frederico, bom dia. Seja bem-vindo aqui a 730. Bom dia, Cecília. Um grande prazer estar aqui com vocês e contar um pouco do Acredito e desse momento de renovação política que a gente acha que o Brasil precisa. Pois é, o José Frederico Lira Neto, que é goiano, é um dos cofundadores aí do Acredito, é consultor, engenheiro pela Unicamp, mestre em políticas públicas pela Universidade de Harvard. Vai começar contando para a gente como é que surgiu essa ideia, Como que surgiu esse projeto de vocês? Acho que a gente consegue voltar para 2013, quando a gente teve uma juventude, não só a juventude, mas você teve quase uma população toda nas ruas, com um certo descrédito da política e uma crise de representação. Parte dessa juventude, parte dessa geração, ela ficou pensando o que ela poderia fazer, como transformar essa indignação em ação política. Então, muitos de nós estávamos ou estudando temas ligados a isso, ou fazendo algum tipo de projeto ligado ao impacto, mas a gente pensou que era momento de uma nova geração, de fato, abraçar a política. Tem um certo preconceito, hoje em dia, você fala para os seus pais que se você gosta de política, é curioso como eles viram um pouco a cara e falam, pô, você estudou para isso, para gostar de política. Mas a verdade é que uma geração derrubou uma ditadura, tomou poder, ficou 30 anos fazendo coisas muito boas, interessantes, algumas coisas também que a gente não gostou, mas se não tiver uma nova geração para abraçar a política, principalmente o Congresso, o Brasil vai ficar sempre refém e vai ficar sempre achando que quem está lá não nos representa. Frederico, você tem o quê? 28 anos? Obrigado por baixar a minha idade. 33 anos. 33 anos. Mesmo assim, muito jovem, Jovem, com um currículo desse, sem dúvida nenhuma, um jovem que tem um nível intelectual muito alto, lá em cima, lá no topo mesmo. O Acredito não é uma forma de dizer para a população assim que está tudo bem, que é assim mesmo, não? A gente vê não pode criar essa imagem? A gente vê de uma forma diferente, Eu não acredito mais, você tem uma ideia. Eu ainda continuo envolvido com política, sou um apaixonado como você, mas acreditar eu não acredito. Eu acho que tem que passar o rodo, e é uma das bandeiras que vocês carregam é justamente esse rodo, que vão apoiar candidaturas que nunca tiveram mandato, acabar com a familiocracia, a aristocracia política brasileira, atacar esse viés, eu acho interessante, mas nessa geração aí não dá para acreditar mais, Então por isso que eu te fiz essa pergunta. Primeiro, eu entendo totalmente esse receio, esse ceticismo, A gente olha para o Congresso hoje, a gente tem 238 parlamentares sobre investigação criminal no Supremo, que é 40% do Congresso. Então, de fato, como acreditar? De fato, tem razão para isso. Mas o que a gente percebeu foi que, se por um lado está muito ruim o cenário, ao mesmo tempo começou a radicalizar muito a discussão política no Brasil. Então, o Fla-Flu foi ficando muito forte, foi ficando muito presente, As pessoas perderam amigos nas redes sociais. Mas o que a gente percebe é que eu acredito muito mais no sentido de que há esperança para o futuro, É possível que a gente consiga transformar isso. E a gente preferiu ter uma linha de esperança do que ter uma linha mais radical, que é uma linha que inclusive já existe, Já tem alguns movimentos que pregam, e a gente resolveu pensar nessa alternativa. E acho que o nosso grande ponto é que, por mais que a política esteja ruim, é por meio dela que vai acontecer a mudança, e não vai ser virando as costas para a política. Então a gente percebeu isso, a gente paga um certo preço. Não vai ser com ditadura militar, com essas soluções mágicas, Não, inclusive não tem nada de mágico na ditadura. E aí, uma curiosidade, a gente está rodando uma pesquisa essa semana, eu acredito, junto com um instituto que nos ajuda, para tentar entender por que as pessoas estão vindo com alguns desses valores, que são valores ligados, de repente, ao autoritarismo. Parte da explicação tem a ver com esse momento tão ruim que o pessoal busca alternativas, mas a gente quer provar que tem muita fantasia nisso aí, Principalmente o que as pessoas acham que na ditadura não teve corrupção, que é a grande verdade,
né? Como acham também que poderia ser melhor para a segurança pública, também não é verdade. Mas enfim, eu acho que o discurso de esperança é como trazer jovens para tentar mudar, por meio da política, né, a situação do país. E o que você propõe para essa mudança? Quais são as pilatas básicas? Eu acredito, então, o primeiro movimento ele tem um foco total no Congresso. Uhum. É curioso que ao longo da história do Brasil, a gente sempre reclama do Congresso e a gente olha para o Executivo na hora de votar. E aí você tem uma tradição personalista e latino-americana, enfim, uma série de explicações. Mas a gente quer quebrar esse ciclo e trazer gente nova para o Congresso. Nós não vamos apoiar ninguém para o Executivo no ano que vem. Então esse é um ponto aí que talvez diferencie um pouco o movimento. O que a gente quer fazer? A gente tem 3 pilares. Um pilar que tem a ver com conteúdo, né, como a Cecília mencionou no início, que é buscar construir uma agenda, que é essa agenda mínima que essas pessoas, se eleitas, vão defender no Congresso. Porque renovação por renovação não tem nenhuma garantia que ela é boa, assim, né? O Trump talvez seja um exemplo disso. Então a gente quer discutir antes o que a gente pretende e cada mês tem um tema, que é o tema foco, para a gente chegar nos posicionamentos. Setembro foi reforma política, esse mês é previdência, não está sendo fácil. E aí mês que vem vão ser campanhas e por aí vai. Um pilar seguinte, que é um pilar de mobilização, mobilização de internet, de ruas, de voluntariado, né? Nós já estamos em 11 estados, são mais de 1.000 voluntários, está bem bacana o crescimento. E, por fim, a renovação em si, que é identificar pessoas com potencial que nunca foram candidatos, no ano que vem especificamente, dar visibilidade, dar formação, porque é preciso ter formação também, é importante ter formação, e apoiar um pouco no período antes da campanha, para que as pessoas cheguem na campanha com chance, porque vão lutar contra um status quo muito forte. Do movimento, vão sair candidatos? É possível, a gente vai anunciar, vão ser definidos o modelo de prévias, assim como tem prévias em alguns partidos, né? Uhum. A escolha dos candidatos e candidatas do movimento vão ser definidos de maneira democrática, então a gente vai anunciar nas próximas semanas. E uma vez anunciado, uma pessoa que não está no movimento, quiser entrar para ser candidato pelo movimento, pode. Em qualquer partido? Nós somos suprapartidários, não tem um veto oficial a nenhum partido, mas a gente tem uma hipótese de que os partidos dos extremos vai ser muito pouco provável que eles entrem, porque a gente tem um discurso de virar a página da polarização, e os partidos, vamos dizer assim, um pouco mais clientelistas, talvez também vão ter um pouco de dificuldade, mas não tem um veto especificamente a nenhum partido. Pois é, não tem veto a nenhum partido. A proposta é de apoiar candidatos que viabilizem uma renovação, né, em especial na Câmara dos Deputados, nas Assembleias Legislativas. Mas de que maneira que isso pode ser feito na prática, Frederico? Porque a gente sabe que o sistema em si não permite essa renovação, né? Isso, e a gente percebeu isso com a votação da reforma política desse ano, né? Então, além de um fundo de 2 bilhões de reais que vai favorecer, o problema não é só o dinheiro, mas o problema é as regras pelas quais esse fundo como ele beneficia quem está lá no poder. A gente tem percebido assim, é como se fosse um organismo que está se protegendo e está lutando contra, né, algum tipo de entrada de novos atores. Eu acho tem a resposta assim direta é que não é fácil, né? A renovação não vai ser um processo trivial. O que a gente percebe, por outro lado, é que existe uma insatisfação na população, né? Tem algumas pesquisas sendo rodadas de que as pessoas topariam votar em candidaturas de pessoas comuns, e aí a gente acha que o ano que vem é um ano as eleições das pessoas comuns. E nunca teve tanta chance para uma pessoa comum ser eleita como no ano que vem. Ainda assim, ela não vai ser tão grande, né? Mas o grande ponto nosso é como é que a gente cria uma rede de mobilização, né, que consiga de fato mostrar essas opções. E só para citar um exemplo, né, um exemplo muito interessante foi o exemplo do Macron, na França, né? E o Macron ele conseguiu a maior distância para o segundo colocado da última República Francesa. E as pessoas acham que, de repente, por uma série de razões de marketing e tudo, mas ele teve um modelo de mobilização, centenas de milhares de voluntários na França, foi um processo muito bonito, assim, né? Então, não foi só a internet. Pois é, Macron na França, Barack Obama, com quem você esteve recentemente aqui no Brasil, né, quando foi eleito presidente dos Estados Unidos também, foi algo diferente em termos de mobilização. Mas isso é possível de acontecer no Brasil, Frederico? Porque eu, sinceramente, né, apesar do movimento, né, acredito, eu tento acreditar, Kleber, mas eu acho difícil por uma questão cultural. Né? Por exemplo, como é que a gente... Vamos trazer para a nossa realidade aqui de Goiás mesmo. Nós temos aí na Câmara dos Deputados o Roberto Balestra, que está o quê, Eduardo Horácio? 8º mandato? Sim. 8º mandato de deputado federal.
Aqui na Assembleia Legislativa já temos deputados estaduais também com 7, 8 mandatos. Como é que a gente vai tirar esse pessoal daí? Porque ele já tem os seus eleitores fiéis já. Essa é uma pergunta muito boa. Não acho que vai ser trivial de maneira alguma. O que a gente imagina, aí vale colocar, esse é um projeto de 10 anos. Né? É um projeto que começou esse ano, né? As primeiras eleições são em 2018, e a gente espera que em 2026 a gente tenha esse ápice. Aí nós temos um projeto que a gente gostaria de uma bancada, que a gente fala que é uma bancada por igualdade de oportunidades, em 10% do Congresso em 2026. Essas pessoas que têm nichos e são eleitos com estrutura partidária, geralmente com apoio de prefeitos, né? Então você tem uma emenda que você dá para um prefeito ou outras coisas, nem sempre, inclusive republicanas, mas as pessoas possivelmente vão continuar com esse eleitorado. Mas existe um eleitorado, um nicho de eleitorado, hoje em dia, ainda nos centros urbanos, mas assim, uma classe média e outras pessoas interessadas, que é onde a gente tem que começar, é meio que abrir a porta por eles e por elas, e depois estender. E a gente tem percebido, você trouxe também interessantemente a questão do modelo brasileiro, né? Obama conseguiu fazer mobilização sem precedentes. Na verdade, todas as mobilizações elas têm a ver com Obama 2008. Mas a gente percebe hoje, sem fazer divulgação, a gente chegou a 1.000 voluntários, assim, ou seja, a pessoa não ganha nada para voluntariar pelo movimento no Brasil. Teve um caso de uma primeira reunião que a gente fez em Belo Horizonte. Teve um rapaz, o Fabiano, que nunca tinha ido para BH, pegou 8 horas de ônibus para ir lá discutir renovação política. Então a gente está inspirado porque aparentemente existe esse sentimento meio reprimido nas pessoas, e aí eu falo muito também nos jovens, de querer colocar a mão na massa de alguma maneira. E aí pode ter um pouco de otimismo exagerado, pode ter um pouco aí de idealismo, mas a gente acha que tem espaço, né? Mas assim, a gente também não tem ilusão de que vai ser uma eleição fácil. E com as questões ideológicas, Frederico, como é que o movimento Acredito lida? Direita, esquerda, centro? Você já falou que os radicais não são bem-vindos, mas como é que o Acredito é um movimento capitalista, por exemplo? Isso. O Acredito, ele é um movimento que tem uma visão madura de mercado, como a gente fala, né? Então, a gente não tem uma visão de que a nossa ideia não é criticar o capitalismo no sentido para falar que ele não é um sistema que não deveria acontecer. Ele é o sistema que a gente tem, ele cria riquezas e ele tem uma série de falhas, né, também. E aí, essas falhas, elas tem uma série de evidências no mundo sobre essas falhas. Então, o nosso grande ponto é uma economia aberta, uma economia realmente competitiva, porque no Brasil você tem grandes grupos que têm uma série de benefícios, né, com bancos, com o governo, uma economia, uma importância do aumento da produtividade, só que o Estado tem que regular a economia corretamente para você evitar cartel, evitar uma série de coisas. Aí o Estado ficaria para cobrar os impostos e a iniciativa privada para fazer a engrenagem econômica girar? E o Estado regular isso, né, garantir que essas regras são cumpridas. Acho que em termos de economia. Mas parecido com o plano da Marina Silva. As pessoas comentam um pouco... a Marina sempre defendeu isso nas duas campanhas presidenciais, né? Isso. A Marina, ela tem uma defesa, e talvez a rede, né, tem uma defesa de uma economia que seja uma economia de mercado real, mas que ela seja sustentável, né? Ou seja, que o mundo não imploda, né? Acho que do nosso ponto de vista econômico, a gente tem uma defesa desse tipo de economia que eu acho que não só elas, pelo que eu entendi, até pessoas de outros partidos defendem, que na nossa opinião é uma coisa bem básica, né, na verdade. A gente não vai ser aquela esquerda que acha que o capital é um problema, é um mal, que a gente acha isso uma coisa meio bem ultrapassada, mas também essa ideia de que o mercado sozinho faz tudo, né, e ele consegue tudo, isso aí também tem muita evidência já científica que isso não é correto. Agora, do ponto de vista social, qual é o grande ponto nosso? O Brasil, ele é um país que está muito longe de oferecer oportunidades iguais. Ou seja, se você nasceu num bairro da periferia e você foi para uma escola pública, você tem uma chance na vida muito menor do que uma pessoa que nasceu num setor bueno ou em outro lugar e que consegue pagar para uma escola privada. A gente acha que isso não é justo. Então, a agenda do movimento são dois pilares muito simples. Uma nova forma de fazer política, porque a forma de você chegar lá importa, né? E um país que tenha condições mínimas e igualdade de oportunidades. E a gente desdobra isso em várias áreas: educação, saúde, meio ambiente e economia. Certo. Frederico, dentro dessa proposta de melhor participação, uma participação mais igualitária dentro do cenário político, né, há espaço para uma maior participação feminina também nesse projeto do Acredito? Com certeza, né? O nosso Congresso, ele tem
11% de mulheres. Então, isso é uma taxa pior do que alguns países do Oriente Médio. E aí, acho que o nosso grande ponto é que tem uma série de razões pelas quais isso aconteceu, mas é algo que a gente, de fato, tem que virar o jogo, né? Então, no movimento, no ano que vem, nós vamos apoiar 30 pessoas, né, que nunca tiveram mandato. E a nossa ideia é apoiar 15 mulheres, 15 homens. Existe também uma questão de diversidade de raça que a gente quer trazer gradualmente, mas tem muito espaço, sim, para candidaturas femininas. A gente, assim, isso é até quase uma obsessão nossa, porque é muito importante. É muito importante as pessoas olharem para um congresso e se verem, sabe? Entenderem que aquilo ali fala por você. E quando você olha para o congresso de hoje, né, que você tem 90% de homens, muitos deles há vários mandatos, tem um caso se não me engano, foi o deputado, inclusive, que estava agora relator de uns processos do Aécio, ou era do Temer, o Andrada, o Bonifácio Andrada, que a família dele está no Congresso desde o Império. Então, são várias e várias gerações. Ou seja, a pessoa comum olha para lá, ela não consegue se identificar. Mas sim, a questão feminina na política é um ponto muito importante que a gente quer, de alguma forma, apoiar. Frederico, eu vou fazer assim, colher algumas informações suas do movimento para que o público em geral possa entender o que vocês querem com a renovação, com a proposta de renovação, que renovação é essa. Claro. A questão de ideologia de gênero, como vocês veem? A gente não tem uma posição formada ainda sobre ideologia de gênero, então, porque a gente acha que é um tema meio complexo. A gente está pegando um tema por mês para discutir, então esse tema ainda não foi colocado. O que a gente acha, de maneira geral, é que a gente acha que isso deveria ser discutido um pouco mais na sociedade, seja menos tabu. Mas a gente não tem uma posição formal enquanto acredita. Cotas. O que vocês acham das cotas? Nós somos favoráveis a cotas temporárias. Então, nós somos favoráveis a cotas sociais, que, por achar, de novo, que é uma ideia de que a pobreza, as pessoas de renda mais baixa, elas têm muito menos chance. E, por causa das evidências, a gente é a favor também de cota racial temporária. Então, você tem uma série de evidências mostrando que não só as pessoas que entram por cotas, elas não são piores do que as pessoas que não entram, como você tem um benefício muito grande para frente, né? E que tem uma série de injustiças anteriores que as cotas, temporariamente, elas ajudam. Não pode ser para sempre, tem que ser por um período. A questão da reforma da Previdência, ela é necessária ou não? É necessária. Embora a gente não tenha nosso posicionamento fechado ainda, que está em discussão, ela é necessária. A grande pergunta é: qual reforma? Não é se ela existe ou não existe, se ela deveria como ou não ela será feita, né? E aí acho que o grande ponto aí pra gente, embora a gente não tenha os posicionamentos, mas dá para adiantar, é que é o seguinte: bom, é matemático, né? Tem um problema aí de contas no governo, no Estado, e o Estado do Brasil tá em sérios problemas. É por isso que é difícil você depois enxergar o governo Temer dando tanto benefício para ficar no poder, né? Até doído. Mas dito isso, você tem uma reforma que está sendo discutida agora, e ela pode ser uma reforma que de fato ajude fiscalmente e seja justa, ou pode ser uma reforma que ajude fiscalmente e aumente a desigualdade. O que é aumentar a desigualdade? É você deixar alguns grupos privilegiados sem entrarem na reforma, né? O que é um pouco sendo discutido agora. Você quer fazer uma reforma, mas deixa militar de lado, deixa faltar funcionário público de lado. Isso é uma coisa muito problemática. E aí tem um artigo recente do professor da UNB que mostra que você tem um risco grande de você fazer uma reforma e aumentar a desigualdade. E o Brasil já é um dos países mais desiguais do mundo. Então, acho que é um pouco desse cuidado que a gente deve ter. Quem financia o movimento? O movimento, essa foi uma discussão muito, muito importante que a gente teve, porque a gente sabe dessa relação de dinheiro e política e como é que isso, né, até onde isso chegou. Então, o movimento é financiado apenas por doação de pessoa física, então empresas não doam para o movimento, com teto, ninguém pode doar mais de 20% do orçamento do momento do movimento, e todos os nomes vão para o site. Então, é um choque de transparência que a gente quis fazer, e a gente perdeu pessoas por causa disso, mas a gente achou que era importante que de fato, todo mundo soubesse quem tá financiando. Então, entra no site lá, tem todos os nomes das pessoas que doaram pra gente. Até agora, a maior doação foi de R$2.000 e poucos, e a gente está buscando gente, inclusive, queira doar mais, né? Mas o nosso grande ponto é isso: a gente quer que a sociedade se engaje fazendo doações para o movimento de maneira totalmente transparente. Qual é o papel do Guilherme Leal, da Natura, que foi vice da Marina Silva dentro do movimento? Hoje nenhum, ele não participa, né? Ele ajuda a buscar empresários, não?
Hoje não. Hoje não. O Guilherme Leal, ele foi uma das pessoas que fundou um grupo, um movimento, né, uma organização que chama RAPS, Rede de Ação Política pela Sustentabilidade. E algumas pessoas do movimento fazem parte dessa rede. Então, a RAPS, ela encontra pessoas que querem ser políticas e de alguma forma apoia. Então, algumas pessoas do movimento, eu, por exemplo, sou líder RAPS. Então, eu participo das atividades da RAPS, que o Guilherme Leal é um dos fundadores. Mas ele não tem hoje nenhuma relação direta com o movimento. Eu acredito que pode virar um partido político futuramente? A pergunta que a gente escuta bastante, né? Hoje não está nos nossos planos. O nome é bom, né? Acredito. Pois é, poderia... Tem o Podemos, né? E agora vem o Acredito. E aí, para falar, o Podemos, que foi importaram, né, da Espanha um nome para... Mas totalmente diferente, né? Bastante diferente, para ficar no eufemismo aqui. Mas hoje o movimento, a nossa ideia, por enquanto, é continuar suprapartidário. A gente, em algum momento, pode rediscutir isso, mas por enquanto não é. Então, o que a gente quer no fundo... Por achar que essa agenda que a gente discutiu aqui é até bem simples, né? Não é nada demais, achar que ela poderia ter espaço em vários partidos, então ela poderia ser uma espécie de uma bancada. Só que hoje as bancadas, elas, inclusive, muita gente tem um olhar pejorativo, né? Porque as bancadas às vezes têm sobre temas que as pessoas não concordam. Mas tem bancada ruim demais, né? Nossa, é só para tomar dinheiro do executivo. Pois é, então, isso é ruim. Se a gente tivesse uma bancada por igualdade de oportunidades no Congresso, isso nos parece fazer bastante sentido, né? Mas hoje, nossos planos não está nos nossos planos virar um partido. Você tem dúvidas sobre as regras da Previdência Social e Aposentadoria? Confira toda quinta-feira no Cidadania em Destaque a presença de importantes especialistas convidados. Oferecimento Paraná Banco, consignado do INSS é no Paraná Banco, 3213-0505. Bom, no comecinho desse mês de outubro, né, nós tivemos aí, se eu não me engano, 11 jovens líderes brasileiros, que tiveram a oportunidade de se reunir com o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. E você estava entre eles. Como é que foi esse encontro, Frederico? Acho que primeiro vale falar que eu fiquei sem dormir antes do encontro, fiquei sem dormir depois, mas foi realizar um sonho. Basicamente, a Fundação Obama, o Obama e a Michelle, né, eles começaram uma fundação com o propósito de apoiar jovens lideranças pelo mundo, né, e de alguma forma contribuir, enfim, equipar, é o termo que eles usam. E o que eles fizeram foram selecionar 11 jovens no Brasil para conversar com o ex-presidente Obama. E foi uma experiência muito rica, me chamou muita atenção quão humilde ele é. Assim, então ele chegou, sentou, ele não quis, ele abriu falando o seguinte, falou, olha, eu não vou chegar aqui e falar para vocês o que vocês têm que fazer. Quem sou eu? Eu estou aqui para escutar de vocês quais são os desafios para tentar de alguma forma apoiar. E você já começa a perceber o tipo de liderança, né, com quem você está falando ali, que é diferente de outros perfis. E foi uma conversa muito franca, muito interessante, depois de todo mundo falar dos seus projetos, né, e eu pude contar do Acredito para ele, e até perguntei, né, falei, olha, você enfrentou um congresso muito difícil nos Estados Unidos, e a nossa ideia é justamente como é trazer pessoas comuns para um congresso. E as respostas foram muito interessantes. Basicamente, ele comentou, enfim, de novo, do propósito da fundação, e ele falou muito sobre mobilização, que é um ponto que a gente falou um pouco mais cedo. E ele falou algo que também pode parecer óbvio, mas não é necessariamente o que as pessoas fazem. Ele falou, olha, as pessoas erram um pouco em relação à mobilização. Elas acham que você é chegar na comunidade e falar para a comunidade o que ela tem que fazer. Em vez de você tem que chegar, dar as ferramentas, empoderar e achar e deixar com que elas encontrem o caminho. E ele está escrevendo um livro sobre o Obama 2008 para contar um pouco mais, de maneira mais sistemática, como é que foi aquele negócio, né? E ele falou, olha, parte daquilo ali foi um momento muito especial, uma série de fatores, né, meio alinhados, mas parte foi, de fato, método e técnica e algo que a gente quer ajudar. Então, inclusive, eles disponibilizaram a nos ajudar nisso. Mas foi uma conversa, assim, para a vida. Bom, e aí, a partir dessa conversa com ele deixou, assim, evidente que o que esse movimento que ele está liderando através da Fundação quer para o mundo, que vai continuar pregando a ideia, por exemplo, do imperialismo norte-americano, essa força do modelo ocidental para
catequizar a humanidade, ou ele acha que precisa dar mais liberdade para as nações, para que elas encontrem o próprio caminho, recebendo a orientação dele? Eu captei muito mais a segunda frente que você mencionou. E agora ele está fazendo vários encontros, por exemplo, né? E ele tá sendo um negócio muito orgânico. Ele está querendo identificar pessoas em nações que estão fazendo alguma coisa interessante. Ele quer jogar luz sobre isso, ele quer evidenciar isso. Então me parece muito mais o segundo modelo. E eu acho que ele, ao identificar essas pessoas pelo mundo, ajudar, equipar, né, dar ferramental, ele está de fato ajudando os projetos que já estão acontecendo, então sem interferir tanto. E uma outra coisa é que eu acho que tem algumas bandeiras globais que ele está lutando, né, e acho que talvez menos enquanto fundação e mais enquanto ex-presidente. Uma delas é em relação às mudanças climáticas. Então ele saiu do nosso encontro para ir para a Argentina, encontrar com o presidente da Argentina para discutir isso, para discutir questões climáticas. Eu acho então que tem algumas bandeiras que ele traz, né, leva desde a época da presidência, que ele vai lutar, mas eu não encaro isso muito como imperialismo, talvez são temas globais que ele defenda. Então acho que isso foi como eu interpretei. E aí pode ter alguma coisa ligada também a questão armamentista e outros pontos que ele de fato tem uma posição muito forte. O que você acha da ideia de pro ano que vem não vai valer, porque o Supremo vai julgar isso provavelmente só em fevereiro ou março e teria que ter julgado até setembro, mas de candidaturas sem filiação a partido político? Isso. O Acredito, ele defende a possibilidade de pessoas se candidatarem sem partido, sem filiação. Só um adendo. Você não acha que isso, eu vejo muita gente defendendo isso, não seria uma tragédia para a política, não? Você tem 300 deputados federais sem partido político, aí um presidente da República vai negociar um por um com esses 300, quer dizer, isso inviabiliza a própria noção de política, não? A gente vê de uma forma diferente. Existe esse risco, que é o risco de mais fragmentação, né? Que é o risco. Já tem 35 partidos, tem 20 partidos no Congresso, como é que isso aconteceria? Acho que o nosso grande ponto é o seguinte, essa experiência ela acontece em outros países, né? Não seria uma jabuticaba, ela na verdade ela está nos Estados Unidos, está na Colômbia, e o grande ponto é assim, por que proibir? A grande pergunta é essa, por que o partido tem que ter um monopólio? Por que a única forma de participação formal tem que ser num partido político, e se você não se identifica com nenhum partido, né, você entra simplesmente por uma questão prática para tentar se eleger, ou você não entra. Então, a nossa defesa não deveria ser proibido, mas a gente não acha que a mudança vai acontecer, o Brasil vai resolver o problema político com candidatura avulsa, que algumas pessoas acham. A gente só acha que isso pode, inclusive, forçar os partidos a repensarem, a se oxigenarem, entendeu? A terem práticas internas um pouco mais democráticas. E eu vou contar só um exemplo, que é uma história interessante. As pessoas estão assistindo muito Narcos, né, agora no Netflix. E Narcos, aquela questão lá do Pablo Escobar, aconteceu muito em Medellín, que era uma cidade, em termos de segurança pública, muito ruim, muito ruim. E algumas décadas atrás, um professor de matemática universitário, Sérgio Fajardo, ele resolveu ser candidato independente, porque lá é possível, na Colômbia. E ele foi eleito prefeito de Medellín, e ele conseguiu, foi uma revolução na segurança pública, e ele foi no nosso mestrado bater um papo com a gente, né? E ele fala o seguinte, as pessoas interpretam errado. Quando eu falo que eu sou independente, eles acham que foi uma candidatura individual. Mas isso não é bem assim. Eu falava por todo um movimento que aconteceu em Medellín. E esse é o grande ponto. A candidatura avulsa, ela não pode acontecer qualquer pessoa chegar lá e falar que quer ser candidato e aí ela já é candidata. Você tem que ter um mínimo de assinaturas, tem que ter um mínimo de apoio. E isso equivaleria a você estar no partido. Então, ao você ser legítimo por um movimento ou por um grupo da sociedade, eu acho que esse problema também é minimizado. Mas aí, reforçando, nós somos a favor, sim, de candidatura independente. Não achamos que isso resolve o problema da política, mas a gente não acha que os partidos deveriam ter todo o monopólio da participação. Frederico, muito obrigada pela presença com a gente aqui hoje, viu? Muito obrigado pelo convite. Muito bacana o programa, bacana conhecer também a rádio. Estou à disposição para contar mais depois do Acredito para vocês. Este é José Frederico